Ironia do destino. Embora fosse um profissional experiente, sua falta de precaução o transformou em um triste exemplo do que pode acontecer quando os riscos são subestimados. Não são apenas os acidentes de trabalho que colocam vidas humanas em perigo. Em certas ocasiões, atividades ilegais combinadas com ignorância ou descuido podem resultar em tragédias igualmente fatais. Um exemplo disso aconteceu na Alemanha durante a década de 2010, quando o país enfrentou um problema incomum: uma onda de roubos a máquinas automáticas de venda de bilhetes. Em apenas um ano, foram registrados centenas de casos, embora nem sempre os responsáveis fossem capturados. Em março de 2017, na estação de trem de Darton Shore, um homem de 31 anos tentou roubar uma máquina automática às 2 da madrugada. Ainda não se sabe se ele usou gás comprimido ou um dispositivo explosivo caseiro, mas o resultado foi uma explosão massiva. O painel metálico da máquina foi arrancado e arremessado diretamente contra o ladrão. Quando os serviços de emergência chegaram ao local, encontraram o homem inconsciente, com um traumatismo craniano grave. Apesar dos esforços para reanimá-lo, ele morreu no local. Este não foi o único caso trágico relacionado a esse tipo de crime. Na véspera de Natal de 2015, um homem em Munster morreu ao tentar explodir um dispensador de preservativos para roubar o dinheiro em seu interior. De forma semelhante, em outubro de 2018, um jovem faleceu após uma explosão em uma máquina de bilhetes na estação de trem de Hull. Essas histórias servem como lembrete de que não apenas as leis humanas devem ser respeitadas, mas também as leis da física. Seja no local de trabalho ou durante atividades ilegais, ignorar normas de segurança e as regras da natureza pode ter consequências devastadoras. Em cada um desses casos, as tragédias ocorreram porque alguém ignorou regras básicas ou tomou decisões arriscadas. Elas não apenas mostram o quão frágil é a vida, mas também o quão fácil teria sido evitar essas mortes simplesmente seguindo práticas de segurança apropriadas ou evitando comportamentos perigosos. No coração de Libreville, a capital do Gabão, ocorreu um trágico evento envolvendo Frank Cabell, um pastor evangélico de 35 anos. Este incidente, que chamou a atenção da comunidade local e até internacional, aconteceu em um dia fatídico, quando Cabell, durante um fervoroso culto religioso, declarou ter recebido uma revelação divina. Com um entusiasmo contagiante e uma fé inabalável, ele proclamou que, se sua crença fosse suficientemente forte, ele poderia replicar o milagre bíblico de caminhar sobre as águas. Determinado a demonstrar sua fé, Cabell conduziu sua congregação até a praia, ansioso por realizar o feito milagroso. Seu plano era atravessar o estuário de Gabão, uma distância significativa de aproximadamente 11 quilômetros, que normalmente levaria cerca de 20 minutos para cruzar de barco. A ideia de realizar um ato tão extraordinário era, para ele, um testemunho de sua profunda fé e convicção. No entanto, o que começou como um ato de devoção rapidamente se transformou em um momento de crise. Ao entrar na água, Cabell logo se viu lutando contra as correntes. Mesmo enquanto afundava e o desespero aumentava, ele se manteve firme em sua crença e continuou tentando, convencido de que sua fé o sustentaria. Mas infelizmente as forças da natureza eram mais poderosas. Cabell foi completamente submerso e no final se afogou. Um desfecho trágico que poderia ter sido evitado. Este evento suscita questões importantes sobre o equilíbrio entre fé e bom senso. Embora a fé possa inspirar e motivar pessoas a realizarem atos extraordinários, é fundamental reconhecer seus limites e considerar as realidades práticas de cada situação. A determinação de Cabell em emular um milagre bíblico, sem avaliar as condições do mar ou o contexto, traz uma lição importante. A fé cega, por mais admirável e poderosa que seja, deve ser equilibrada com a razão e a prudência. Este incidente enfatiza ainda mais a necessidade de cautela em situações extremas. A história de Cabell é um lembrete de que, embora a fé possa ser uma fonte de força, ela deve ser acompanhada por autoconhecimento e responsabilidade. Este evento não apenas deixou uma marca profunda na comunidade de Libreville, mas também serve como um alerta de que a fé, ainda que poderosa, precisa ser temperada pelo bom senso. Na busca pelo divino e pelo milagroso, é essencial que as pessoas reconheçam e respeitem as limitações da realidade. A história de Frank Cabell nos convida a manter um equilíbrio entre fé e racionalidade, lembrando que milagres, embora desejáveis, não devem nos levar a ignorar os alertas da natureza. Em um dia que parecia normal, um trágico incidente ocorreu em um arranha-céu.
No 51º andar, um trabalhador da construção civil deixou cair uma trena de meio quilo. Durante a queda, o objeto atingiu a velocidade de um tornado, aproximadamente 225 km por hora. No momento, Gary Anderson, que estava no chão conversando com alguém, não percebeu que a trena iria definir seu destino. O impacto foi devastador. E embora não tenha sido a trena diretamente a causa de sua morte, a ausência de um capacete, que estava no caminhão, foi o fator decisivo. Esta tragédia poderia ter sido evitada. A partir deste incidente, exploraremos outras mortes que poderiam ter sido prevenidas. Recomenda-se discrição ao continuar. John O'Neill, um homem de 33 anos, enfrentou inúmeras adversidades ao longo de sua vida, incluindo uma dependência ao álcool que o afastou de sua família e amigos. No outono de 2024, ele decidiu mudar de vida. Passou por um tratamento de reabilitação e se dedicou à carpintaria, sua verdadeira paixão. Contudo, seu primeiro dia de trabalho se tornou um pesadelo em apenas 15 minutos. O'Neill estava trabalhando próximo a uma máquina trituradora, alimentando-a com galhos, quando um deles ficou preso em sua tornozeleira eletrônica. Quando percebeu, já era tarde demais. A máquina o havia puxado. Desesperado, ele viu as lâminas metálicas triturarem seus ossos enquanto gritava por ajuda. Mas seus colegas, usando fones de ouvido, não podiam ouvi-lo. Apenas um minuto depois, alguns deles perceberam a tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. Em apenas 60 segundos, o dano já estava feito. Quando finalmente conseguiram retirar O'Neill da máquina, improvisaram torniquetes com o que tinham à mão. Ninguém acreditava que ele sobreviveria, nem mesmo ele. A situação era crítica. Ele perdeu a consciência e parecia despedir-se da vida. Seu coração parou enquanto era levado ao hospital. Quando despertou na sala de recuperação no dia seguinte, encontrou-se sozinho, olhando para uma cama vazia. Ambas as suas pernas haviam sido amputadas acima dos joelhos, e os cirurgiões precisaram transfundir mais de 8,5 litros de sangue, praticamente substituindo todo o seu suprimento sanguíneo. O'Neill culpou a estrutura da tornozeleira eletrônica, que o prendeu na máquina, pelo incidente. Contudo, ele também reconheceu que violou várias normas de segurança, o que tornou possível esse evento trágico. Apesar do ocorrido, esse encontro próximo com a morte o motivou a reconciliar-se com sua família e a trabalhar em sua transformação pessoal de forma mais comprometida do que nunca. A história de John O'Neill e a tragédia de Gary Anderson são lembretes sombrios da importância de seguir as normas de segurança no trabalho. Muitas mortes e lesões no ambiente laboral poderiam ser evitadas com precauções adequadas. Este incidente, embora trágico, não é isolado. Ele reflete uma série de erros e violações de segurança que são comuns no ambiente de trabalho. Em abril do ano 2000, em uma oficina de pneus em Monuma, 2 irmãos receberam a tarefa de reparar uma rachadura na roda de um pneu de caminhão. De acordo com os procedimentos de segurança, eles deveriam desmontar a roda, retirar o pneu e então começar a soldar. Contudo, Robert, um dos irmãos, decidiu ignorar esse protocolo e optou por apenas esvaziar parcialmente o pneu e soldar a rachadura diretamente na roda intacta. Robert sabia do perigo. Não esvaziar completamente o pneu significava que o ar dentro dele se expandiria ao aquecer, gerando uma pressão que eventualmente levaria a uma explosão. Mesmo assim, confiante em sua experiência, ele continuou o trabalho. Enquanto soldava, aconteceu o inevitável. Uma explosão poderosa e violenta abalou a oficina. O pneu, com 120 centímetros de diâmetro, explodiu com tanta força que o aro metálico atingiu Robert na cabeça, matando-o instantaneamente. O impacto foi tão intenso que até um caminhão próximo foi derrubado de seu elevador, e o som da explosão foi ouvido a até 1,5 quilômetros de distância. Investigações posteriores sugeriram que dentro do pneu provavelmente havia água, que ao aquecer com o maçarico, se transformou em vapor, preenchendo o espaço vazio e aumentando a pressão. Também havia a possibilidade de que gases inflamáveis, como butano ou propano, usados em kits de reparo rápido, estivessem presentes no interior do pneu. Esta tragédia é um exemplo claro de como uma única regra de segurança, desmontar o pneu antes de soldar, teria sido suficiente para salvar a vida de Robert. A tragédia de Cabell ressoa como um eco da importância da prudência, um lembrete de que fé e razão devem coexistir para guiar nossas ações no mundo. Espero que você tenha aproveitado esta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo conteúdo. Até a próxima!